Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal da PM Análises, um canal que pretende trazer para vocês discussão de conteúdos relacionados à gestão que sejam relevantes aí para o nosso dia a dia. Dessa vez, nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante, talvez seja uma das normas com o fundamento mais nobre da família ISO, porque ela vai um pouco além apenas da gestão, que estão focadas ali em processo, em eficiência e qualidade ou conformidade, mas essa aqui está de fato preocupada com um propósito muito claro, que é preservar vidas. Nós estamos falando aqui da ISO 39001, que trata do sistema de gestão de segurança viária. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui o nosso especialista, consultor da PM Análise aí de longa data, muitos anos já trabalhando conosco, Adriano Simões. Olá, Adriano. Tudo bem, Flávio? Boa tarde, como vai? Prazer estar Opa! aqui com você e mais uma vez, né? Segundo vídeo gravado aqui. Ah, já Espero poder falamos. contribuir com vocês, né? Isso, exatamente, cara. Quando o assunto é espinhoso e pedregoso, a gente chama você, Adriano. Você é o cara Não, das muito missões obrigado. impossíveis. Não, eu não sei se sou das missões impossíveis. Tudo é possível para mim. Tudo é possível. É verdade. Não, e acho que esse aqui é um tema legal para falar contigo, justamente até pela sua experiência conosco, né? Fica à vontade, inclusive, para falar um pouco mais aí sobre a sua história, né? Mas conosco você já tem aí mais de 10 anos de atuação em sistema de gestão, e ao longo desse tempo todo você acabou tendo a oportunidade e também o interesse, obviamente, né, cara, de avançar e desbravar novos horizontes, conhecer assuntos novos, né, e permear aí por temas que no passado eram raridade, poucas empresas tratavam, inclusive a gente, né, e que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo como parte do desdobramento das competências de um engenheiro de segurança do trabalho, que é o que você é, né? Não, verdade, Flávio. Obrigado aí pelas Uhum. palavras iniciais aí, né? Muito. A gente se conhece já há um tempo, né, Flávio? Então. Com certeza. Eu acho que a gente tem até liberdade aqui para brincar um com o outro ali, né? Então, eu falo isso porque acho que eu sou o consultor mais veterano aí, né? Mais antigo na análise Hoje é aí, assim. né? O É. Chan me chama de. Como é que ele fala? Ele me chama de decano, né? O O consultor decano, decano sim, dentro é o da decano. PM Análise. Então, deixa eu só me apresentar e aí a gente Claro, falar fica à um vontade. pouco, né? O Antes espaço é da. todo seu, Adriano. Fica à vontade. Obrigado, Flávio. Bom, então, só para que as pessoas que não me conhecem me conheçam a partir de agora, né? Eu sou Adriano Simões, eu sou consultor na PM Análise já desde 2010, né? Lá se vão 16, não, 16 anos, 16 anos de consultoria. Obviamente, né? Isso que o Flávio falou deixa. Eu tenho até como orgulho, né, de falar aqui, trabalhando na PM Análise, a PM Análise, além de tudo é uma escola até hoje para mim, porque eu tenho eu vou permeando por vários assuntos dentro da PM Análise pela própria oportunidade que a PM Análise me dá para aprender e para ter conhecimento com os clientes, né, da PM Uhum. Análise. E aí, como vocês estão vendo na tela aí, eu sou consultor e auditor, né, em algumas normas de gestão, né, entre elas 9001, 14001, 45000, que são as mais populares, né? E por uma curiosidade, a gente vai falar hoje, talvez, da norma. O Flávio disse. Usou uma palavra nobre, né? Usou a palavra nobre para a norma, mas essa nobreza da norma também traz um ar de raridade dessa norma. Talvez é a norma menos popular dentre as normas de gestão aí Boa. também, né? Então, a nobreza traz, né? É como os gases nobres, né? Exatamente, é um É. gás nobre dentro das normas de gestão, né? E aí eu tenho aprendido com o passar do tempo, né? Essa norma também, e vale destacar que ela também, né,
não tem o tempo de, não dá a experiência que a gente tem das outras normas, né? Obviamente as outras normas nos dão experiência para trabalhar com essa também, porque compõe, né, a família ISO, mas ela é nova, né? A primeira versão, a gente vai contar um pouco da história dela aqui daqui a pouco, mas a primeira versão dela é de 2012, né? 2015 precisamente, né? Começaram as discussões em 2012 e ela é de 2015, então são 10 anos de aprendendo ainda, né, a lidar com um sistema de segurança viária, que a gente vai falar um pouco, e óbvio, né, isso também traz, resultado um pouco do meu aprendizado como consultor, uma vez que sou, né, como vocês estão vendo na tela também, engenheiro de segurança do trabalho, e tenho ali uma pós-graduação em gerenciamento de riscos, que é a base de todas essas normas de gestão ISO hoje, né, e ela não fica atrás, né? A ISO 39001 não fica atrás nesse processo também, Flávio. É isso, Perfeito. né? Queria só falar um pouquinho, né, sobre mim Não, tá e perfeito. deixar a turma discutir um pouco aí. Não, perfeito, Ariana. E é interessante isso que você mencionou, né? O fato dela ser rara, nobre, portanto, né? Assim, até como uma decorrência uma coisa da outra, porque ela trata de um tema bem específico, é diferente de outras normas que tratam, por exemplo, né? A ISO 45001 trata de gestão de segurança e saúde ocupacional para qualquer sistema de gestão ou para qualquer assunto, enquanto que a 14.001 trata de gestão ambiental para qualquer empresa. Então, cada uma das normas normalmente são generalistas, né? E a 39.001 não, ela é muito, muito específica, né? Ela é para um tipo exato de riscos, um tipo limitado de operações, não é qualquer empresa que pode adotá-la. Então, eu acho que isso, obviamente, limita, de certa maneira, ela foi feita para ser restrita mesmo, né? Limita a abrangência e Ah, o perfeito. tamanho do mercado que ela vai Ah, atingir. Não adianta a gente esperar que ela vai bater a ISO 9001 em certificações, né? não, isso é verdade, É, isso é verdade. Essa raridade dela dá esse ar, né, mesmo. sim, É verdade, né? Isso limita um pouco o escopo, né? O tipo de empresas, a característica da empresa que decide, né, certificar hum, uma norma dessa ou implantar seus processos de gestão é muito restrito, né? É restrito de sim, fato a algum mercado. A gente vai falar também sobre os legal. mercados, né, daqui a pouco ali, mas você tem razão, né? Esse é um ponto importante. Mas só falando ainda, talvez, da nobreza, né, que isso traz, Hum, ela, por outro lado, né, ela traz elementos diferentes daqueles que a ISO 45001 traz, por exemplo. Ela tem uma relação muito próxima, talvez, com a ISO 45001, mas ela traz elementos específicos para a segurança viária. Então, isso eu vejo como um lado positivo. É como se eu conseguisse implantar a ISO 45001 para uma rodovia para fazer gestão de segurança viária, por exemplo, né? aham. O que é possível olhar, né? Olhar para 45001 para se obter resultados de segurança viária, né? Os resultados seriam muito similares, mas como ela traz elementos especiais, vamos dizer assim, né? Isso é um elemento positivo para essa Legal, nova visão de gestão. legal. Ela acaba se diferenciando, né, nessa especialização aí. Muito legal, cara. Acho que é meio isso. A gente, toda vez que vai falar sobre certificações e sobre normas, a gente faz a alusão e a comparação, né, com um cardápio. Quer dizer, você tem um cardápio de normas certificáveis que hoje está próximo ali dos 100, acho que está em 80, 90 normas certificáveis. E aí, claro, dependendo do seu problema, do seu contexto, da sua necessidade, da imagem que você quer passar, do risco que você precisa gerenciar, você vai escolher uma, duas, três ou até mais normas desse cardápio como um todo. Mas o importante é ter as opções para escolher, né? Bom, né? Uma vez que a 39.001 trata de segurança viária. Acho que um primeiro assunto para a gente abordar, Adriano, é que problema que ela quer resolver, né? Assim, qual que é o tamanho dessa encrenca? Que tipo de situações ou qual o tamanho do risco com que a sociedade precisa conviver e, portanto, lidar e resolver com o passar do tempo que a 39.001 vem ajudar nesse processo, cara? Qual é a dimensão real do problema de segurança viária no Brasil, no mundo, ou seja lá onde for?
Muito bom, Flávio. Obrigado aí. É legal tocar nesse assunto, né? Claro, o próprio, acho que ela é autoexplicativa desse contexto, né? Mas a gente tem clientes, por exemplo, que quando se fala do assunto segurança do trabalho, um assunto que é bastante espinhoso, né? Dentre os nossos clientes que a gente atua, na própria ISO 45001, o trajeto, por exemplo, né? O deslocamento das pessoas da residência até o trabalho, né? Então, a gente tem ali, né? Obviamente, a legislação tem sofrido revisões, tem alterado, e não é o foco dessa discussão, mas o que eu quero dizer é trazer um pouco esse cenário para a nossa discussão, né? E isso, Uhum. o trajeto, né? Eu só dei como assunto para a gente iniciar essa conversa, porque a gente está falando de acidentes que ocorrem no deslocamento das pessoas ao usar rodovias, ao utilizar veículos, por exemplo, né? E aí, para isso, eu trouxe alguns números aqui para Ah, legal. a gente começar a nossa discussão, né, nesse contexto e ah, na gestão de segurança viária. Então, só para vocês Interessante. terem uma ideia, eu trouxe aqui um panorama de 2024, né, que a gente tem dados um pouco mais sólidos aí, trouxe fontes do Ministério da Saúde, né, e até da ISO 39001, ela traz ali no início, no seu prefácio já, até alguns dados interessantes para serem discutidos. Então, só para como fonte trazido, né, pelo Ministério da Uhum. Saúde, a gente teve 37.150 mortes por acidentes Nossa. de trânsito, né, em 2024. Isso a gente vai distribuindo ali, né? 6.160 só em rodovias federais, rodovias que a gente pode chamar públicas, né? Vamos dizer assim, Uhum. até porque esse número engloba concessionárias, né? De Tá. rodovia também, né? Outros dados importantes que eu trago aqui para a gente começar a discussão é mortes por veículo da vítima, só para a gente ter uma noção, né? Automóveis, isso é um dado que para mim, quando eu pesquisei, foi até assustador, é superior aos acidentes, às vítimas que ocorrem com motocicletas, né? Ah, Então, é. a gente tem uma visão de que as motocicletas causam mais acidentes graves, né? Dentro dessa É. situação, nos números ali, né, das mortes federais são maiores, Eu né, tenho, nesse... eu tenho a impressão que se a gente fizesse um recorte das cidades, né, dos centros urbanos, talvez esse número mudasse, Talvez, né? exato, Porque talvez aqui as está falando rodovias motocicletas federais, né? Então, aumentassem, você tem né, razão. Mas legal, é curioso, né? E os caminhões claro. contribuem menos para esse indicador também, né? O que também ou seja, né? Eu acho que a maioria das pessoas que está assistindo a gente aqui está envolvido, né? Nesse processo também Se e enquadra, espera e se sim. enquadra e espera bons resultados, né? Oriundos de Aham, uma boa gestão de segurança viária dada pela ISO claro. pela ISO 39001, né? Então, esse é o primeiro dado, né? Eu acho que eu queria trazer também mais uma informação importante aqui para esse processo, Claro. dado da própria, agora, nesse caso, da própria ISO 39001. Uhum, A norma traz aqui para nós que, por exemplo, existe um dado estatístico, né? Ela não cita ali fontes, e a fonte é a própria ISO 39001, 1,3 milhões de mortes por ano, né? A gente tem uhum. aquele dado nacional ali, mas é um dado bastante Agora no relevante mundo, também, né? 1 Oi, milhão e Fábio. 300 mil no mundo, né? É isso? Exato, por mundo, do Tá. mundo, exatamente, né? Isso, Uhum, uma vez que a norma tem essa característica, né, universal aqui, vale para o mundo inteiro, sim. ela traz esse dado, o que eu achei bastante relevante também para esse processo, né? 20 a 50 milhões de pessoas são lesionadas a cada ano, ou seja, é um dado extremamente preocupante, talvez, Com aí para certeza. as organizações, né? Bom, Sim. esses são alguns dados que motivam aí, né, Flávio, dentro da nossa discussão. Esse é o Uhum, problema, né? Problematizando a nossa gestão aqui, esse é o problema a ser resolvido, né, em dados gerais, pensando nisso, né? uhum, uhum. Bom, e também outro tema que a gente sempre traz quando fala de normas, né, de certificação, normas ISO, é que a norma ela nunca dita uma tendência. A ideia da norma não é dizer para onde ir ou dizer qual é a moda do momento, ela é um reflexo desses problemas, ela é uma resposta, né? Então, é isso, né? Acho que a 39.001 é uma tentativa
de diversos órgãos, todos os órgãos que fazem parte aí dos comitês que propõem, revisam e publicam as normas da família ISO, né, que tem representantes de várias áreas da sociedade, é a tentativa de responder a esse problema que é grande, que é enorme, que por si só pelo número de vítimas fatais ou com danos permanentes aí já ser enorme, além disso tudo, né, é um problema financeiro enorme, porque isso gera muito gasto, tanto de perdas, quanto de atendimento, quanto de reparações, né, cara? Acho que é um problema da sociedade como um todo, não só de quem se acidentou, né? Como se isso Ah, já não fosse suficiente, lógico, né? Mas perfeito. E eu, como é, usuário de rodovias, eu espero também, né, bons é, resultados disso, né? Então, uma rodovia segura é sempre um sonho, né, que a gente tem também quando a gente... Sonho não, né? é, A gente espera, é o mínimo que a gente é, espera quando a gente viaja, né? A gente se desloca. claro, 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 claro. Bom, beleza, né, Adriano? Acho que então, uma vez que a gente já entendeu o motivo dela existir, né, assim, a razão de existir uma norma que trate de um assunto que aparentemente é tão específico, né, tão limitado, acho que vale a pena você contar para a gente o que que é a 39.001, como é que ela nasceu, né? Se tem um histórico, você já mencionou rapidamente, é uma norma razoavelmente recente, não é tão antiga aí quanto as normas de qualidade, de meio ambiente, né? Ela Uhum. a estrutura dela, né? Assim, a quem que ela é aplicável, qual que é o escopo? Conta um pouco assim sobre a natureza da norma, assim, né? Como é que ela Legal. foi estruturada e como é que ela se aplica. Bacana. Então, é curioso, né? Alguns dados. É legal falar disso. Eu tive que fazer algumas pesquisas sobre a Uhum. origem, né? A gente trabalha e não se preocupa com a origem, e a origem, para mim, sempre é importante, né? Das Sim, sim. Sim. discussões. Eu sempre falo, até para os clientes, né? Que a gente atua, que tudo tem um porquê, né? Tudo foi criado e tem Claro. um porquê. Por exemplo, uma coisa que é polêmica dentro de cada norma ISO é por que quando a gente fala de uma norma ISO 27001, que fala de segurança da informação, tem lá o Uhum. assunto mudança climática, né? Trazido ali à tona, né? Então, Sim. é sempre algo a ser discutido, né? É sempre algo, pô, eu não Aham. É consigo, polêmico, né? né? É sempre polêmico, né? Mais uma vez, a 39.001 não tem, né? Mantém também, né, essa coerência com as outras normas ali, né? Mas vamos voltando aqui ao assunto, né? Trazer o porquê, né, da norma, e a gente já falou ali de números, né? E falar um pouco da origem dela também, que é extremamente importante, né? Ela, para quem não sabia, né, e agora vai ficar sabendo, ela teve origem ali na Suécia, né? Ó, que A interessante, pai. Suécia Uhum. regulação, a base, né, é uma Sim. regulação sueca. Né, nesse processo, leis federais, né, e a própria, né, o governo sueco propôs para a ISO que isso se tornasse, né, um padrão global aí de segurança viária. Essa discussão começou lá em 2008, né? Uhum. E onde foi criado, né? Então um comitê de análise, né? Que se tornou ali o ISO TC 241, né? Dentro desse processo. E aí, 2011 a 2020, só para vocês terem uma ideia, né? A norma ajudou a fortalecer a década de ação da ONU para a segurança Uhum. viária, né? O assunto discutido, inclusive, dentro da ONU. E em 2012 veio, então, como eu comentei lá no início, né, Uhum. a primeira versão, né, a primeira edição da ISO 39001. Mas olha que curioso, né? Então, existia né, todo um arcabouço legal sueco estruturado, né, e era um processo, né, um programa chamado Visa ali do linguajar do idioma sueco, né? Essa discussão, o Sim. que significa esse visão zero é que qualquer acidente viário dentro daquele arcabouço legal era Uhum. inaceitável, né, para a estrutura viária da Suécia, né? É Ó. óbvio, né, que quando a gente fala de estrutura, né, gerenciar rodovias em um país, comparando sempre Brasil e Suécia, a gente tem Uhum. proporções estratosféricas né, Muito, muito distantes diferentes, aqui, né? De muito tamanho, né? diferentes, né? Uhum. Então, esse era o intuito, né? Quando a ISO pensou, né, nessa ideia, a ideia era
trazer, então, elementos baseados naquela legislação, Uhum. elementos similares para o nosso processo aqui, né? E aí, né, a gente pode avançar para outros elementos dentro desse... Só um Dentro segundo, Adriano. Antes de ir Claro, para claro. frente, que assim, eu não sei se a gente vai voltar mais nesse tema, mas assim, quando você falou Suécia, isso me toca o sino aqui, cara, de que já existe uma tradição, né, de preocupação com segurança viária lá. Uhum, Se eu não me engano, a Volvo é uma empresa sueca. E ela é uhum. tida, né? Os veículos da Volvo são tidos como os mais seguros do Olha que mundo, curioso. né? Uhum. Se eu não me engano, quando projetaram a Imigrantes, a rodovia dos Imigrantes aqui em São Paulo, que liga aqui o ABC à Baixada Santista, essa foi uma das primeiras rodovias da América Latina que foi projetada tendo a segurança viária como o principal fundamento, e eu acho que a inspiração também foi sueca, também foi de leis e de estrutura. Quer dizer, de fato é um exportador aí desse tipo de preocupação, né? É, E é legal, a gente não pensa muito nesse negócio da imigrantes, mas se você pensar bem, quando a gente ouve falar em acidentes, a gente só ouve da Anchieta, né? é Não, verdade, mais não é? antiga, né? É É, muito é. raro ter acidente na rodovia dos imigrantes, porque ela foi Uhum, concebida com uma lógica de uhum. inclinação, de curva, de, né? Redução de curvas, né? Verdade. Entendeu? Desculpa, eu É. só falei isso para lembrar que Não, muito, muito não é bem. mera Eu não coincidência. sabia, tá, dessa informação. Legal. Na minha pesquisa eu não Vai atrás. encontrei esse dado aí. Bem legal o seu dado Aham. aí. E é verdade, né? Para quem não é de São Paulo que está assistindo a gente aqui, né? Para Ah, vocês, boa. São Paulo, entre o litoral e a cidade de São Paulo existe uma serra que a gente chama até de paredão. Aqui existe um paredão, Uhum. quase 800 metros de altura, né? De diferença. E existe duas rodovias que ligam aqui o litoral sul de São Paulo, a rodovia dos Imigrantes e a Anchieta. A rodovia Anchieta, é mais antiga que a rodovia dos Imigrantes. A rodovia dos Imigrantes vem da década dos anos 2000 para cá, né? A Uhum. nova Imigrantes, inclusive, né? Uhum. É uma Uhum. construção dos anos 2000 para cá. E, de fato, ela foi construída com essa visão. E para quem trafega nas duas rodovias, é notória a diferença, né? É É sempre melhor sempre ir pela melhor. Imigrantes, né? Para quem mora em São Paulo aqui, né, a gente tem é uma decisão fácil, assim, né? Uhum. Todo mundo orienta. Uhum. Use a Imigrantes, né? Uhum. Use a Imigrantes, né? Use a rodovia dos Uhum. Imigrantes pela Sim. diferença que ela tem ali. É impressionante mesmo, muito legal esse dado aí. Mas Uhum. eu continuei, né, na minha pesquisa aqui, eu queria trazer Sim. mais um dado ali, Opa, legal. para além da origem, né? Adoramos dados, né? Uhum. A aplicação dela, Flávio, que eu queria Boa. trazer para a galera aqui também, um dado Diga. bastante interessante, deixa eu botar na tela de novo ali para vocês. Ah, até chamei ali de clube exclusivo, né, desse processo, e o dado Uhum. interessante é que a Itália a gente falou da Suécia, né, que é a precursora da informação ali, né, da Uhum. base de todo, mas a Itália é o país que mais emitiu certificados ISO 39001 no mundo, né? Olha, E o interessante. Brasil, obviamente, eu trago aqui, né? Mas só comparando ali, né? A Itália tem cerca de 924 Uhum. certificados emitidos, né? E ela detém ali cerca da metade do que o mundo emitiu de certificado, então você vê como é relevante isso Sim. na Itália, né? E o Brasil é o líder das Américas, mas olha, comparando o dado, né? A gente tem Muito 50 atrás. certificados emitidos Uhum. no Brasil, e o Brasil tem muito mais rodovias, muito mais, né? Né? Sim. A malha rodoviária brasileira é muito maior, né? Dentro Sim. desse processo. Ah, e qual que é, né? Eu resolvi ali então pesquisar qual que era cara, o cachorro começou a latir aqui, cara. Você tá ouvindo um cachorro latindo? Não? Pô, então Não queria tô ter ouvindo. Não, continuado. tá perfeito. Não tá? Então Não, tá, tudo bem, mas a gente faz assim, ó. Pra depois eu saber onde eu corto. Maravilha. tá bom. Seu Bom, então, microfone é bom, viu? Não tô ouvindo, não. porra, então funcionou mesmo, hein? Funcionou. Você tá usando de Dessa vez lapela. resolveu. É, tá aqui embaixo. Tá Dessa perfeito. vez resolveu. Bom, Boa. Ó, pra você ter então, ideia, eu não ouço você batendo palma. olha, sério, cara. Não ouço você batendo palma. Impressionante, impressionante. Então não adiantou nada. Deixa eu fazer aqui.
Bom, então a Itália possui 924 certificados, né, emitidos e o Uhum, Brasil 50. Existe uma disparidade grande aí, ainda levando em conta que o Brasil possui muito mais rodovias, é muito maior que a Itália, né, quando comparado aí no, geograficamente uhum, falando, em sua estrutura geográfica, né? Então uhum, a gente tem mais potencial para crescer, né? Mas eu na pesquisa eu achei curioso, né? Porque a Itália, né? A Itália nunca é, quando a gente fala de norma ISO, a Itália nunca está à frente, né? Nunca é um dos primeiros países, né? Com mais número de sim. certificados, porque é a Itália, né? E a resposta é básica. Eu não achei nenhum dado curioso para isso, né? Mas a resposta é porque favorece a Itália. ah, a Itália dá muita concessão de rodovias, né? Para a Isso. maioria das rodovias não são públicas, né? Na Itália, rodovias Uhum, federais são todas concedidas, né? A propriedade privada, né? A empresas uhum, gerenciadoras ali, e isso é um critério para as empresas que vão administrar essas rodovias, se já possuem algum tipo de esse tipo de certificação, né? É um diferencial de mercado. Então, é por isso, ah, né? E aí legal. acaba que no fim é sempre isso, né? No fim a ISO sempre traz esse elemento, né? Esse elemento comercial por trás, o que eu Uhum, acho sempre muito bom, né? A gente trazer esses elementos comerciais, e isso já está acontecendo no Brasil, obviamente, né? A gente tem 50 empresas certificadas, a gente vai ver que essas 150 empresas perdão, essas 50. 50 empresas Uhum, certificadas não são exclusivamente rodovias, né? Não são concessionárias, não são rodovias, a gente vai ver outros tipos de empresas que são certificados nesse processo também, né? Mas eu queria uhum, só comparar, né? Quando eu falei da raridade dessa norma, né? O uhum, quão ela é rara, quando a gente compara, né, o número de emissões de certificados da ISO 9001 com o número de emissões de certificados ISO 39001 no mundo, né, são uhum, mais de quase 1,5 milhão de certificados no mundo e é, 1.880 certificados em 2024 na ISO 39001 no mundo. Então, é. quer dizer, né, é muito Grosso modo, 1000 vezes mais, né? É, exatamente pouco mil menos vezes de mil mais. vezes É. maior, né? É, mas Curioso, era de se curioso. esperar, né? Você tem a padaria certificada na ISO 9001, você tem a funerária, você tem a Perfeito. siderúrgica, né? É isso, né? De fato, é um recorte mesmo da sociedade, né? E aí, Adriano, acho que aí vem uma pergunta legal, assim, pelo menos um assunto do qual eu já participei de discussões, justamente porque, por ser novo e por ser um escopo novo já há 10 anos, né? Há mais de 10 anos, 14 anos. Embora a versão brasileira tenha saído um pouco depois, né? Se eu não me engano, a versão, a NBR é de 2015. É, Leva um exato. tempo, né, para ISO virar uma norma nacional, então ela levou um tempo, né? Então, tudo bem. No Brasil, pelo menos 10 anos, né? A questão é a quem se aplica, quem que pode implementar uma norma como essa? É uma decisão voluntária, qualquer tipo de organização, ou isso faz sentido para apenas para algumas, ou mais do que fazer sentido, tem empresa que não pode implantar, assim, tem alguma restrição que você conheça? A quem que interessa, né? A quem que pode interessar em implantar a ISO 39001? Né? Bom, a gente vem falando, né, todo o tempo sobre segurança viária. Também acho que as pessoas já devem estar se ambientando, né, já entendendo como é que funciona esse processo, né? Então, é legal. E aí, obviamente, que todos os exemplos que eu trouxe, a gente veio falando, né, da gestão de rodovias, os Sim. acidentes, né? A gente vem falando sobre isso, mas ela é mais ampla. E aí eu acho que é Uhum, onde a gente tem, né, as oportunidades desse processo e pensando uhum, obviamente, não só mercadologicamente, se essa palavra existe, mas pensando sim, de fato no resultado que isso pode trazer para a gente, né, dentro de todo esse processo. Então, a sua certo. pergunta é para quem a ISO 39001 se aplica, né? Então, antes, é importante a gente falar, eu queria trazer um dado interessante, antes, inclusive, de falar desse slide especificamente que a gente está compartilhando ali na tela, mas eu queria Sim. falar sobre o objetivo central da norma, e aí a gente vai falar
sobre a quem ela se aplica, né? Ela traz, Tá. inclusive, uma frase lá no início, né? Dentro do prefácio dela, né? Uma frase que ela fala sobre o seguinte: o objetivo central é permitir que uma organização que interage com o sistema viário reduza mortes, lesões graves relacionadas a sinistros de trânsito e que ela pode influenciar. Olha que interessante, né? O que a norma traz para a gente ali, né? Então, se você se você de alguma forma interage com a rodovia, com o sistema viário, essa norma se aplica a todo o processo. E aí vem, então, aonde ela se aplica. Aí vem uma pergunta que é sacana aqui, eu não sei se você Boa, tem a resposta, mas quem não interage com o sistema viário, né? boa, boa, Que, exatamente, né? não é? Né? Pensa bem, né? De algum jeito ou de outro, alguma interação sempre vai É existir, né? verdade. Na sua Uhum. ISO 9001, quando você contrata um fornecedor e ele tem ali um processo de transporte da sua matéria-prima para Sim, fornecer, né, uma matéria-prima do teu processo, ele está, de certa forma, interagindo. Então, a gente já começa a imaginar que para esse fornecedor, se é sim, objetivo estratégico meu garantir que esse fornecedor não tenha números de sim, acidentes viários envolvidos, eu posso exigir isso para o meu fornecedor de transporte, por exemplo, né? E aí é certo. onde entra o nosso, né, toda essa relação que a gente Legal. trouxe aqui, né? Então, por exemplo, né, eu trouxe ali como primeiro tipo de organização que a ISO 39001 se aplica, as transportadoras e os operadores logísticos, né? Por que não? Eles interagem Uhum. ou não, né, com o sistema Sim, viário. Perfeito. Então, totalmente. É o mais óbvio, né? Uhum. é o mais óbvio. Como Uhum. curiosidade, existem os grandes operadores logísticos. Eu trouxe em outro slide, eu vou trazer aqui, se der tempo hoje ainda, esse dado. Mas a Fenza, por exemplo, uma empresa mexicana, né, é o maior operador logístico do mundo para Coca-Cola, né, o maior engarrafador e operador logístico do mundo da Coca-Cola, a Fenza Hum. mexicana, e ela foi a primeira Ó. operadora logística a ser certificada na ISO 39001, né, com esse processo também. Então, isso já é um dado que traz para a gente essa informação, né, uma informação interessante para esse processo e que, Claro. para quem duvidava que essa norma se aplicava a um operador logístico, não é verdade. Mais uma vez, né, um operador logístico pode ter a ISO 45001 implantada também para garantir Uhum. com o mesmo objetivo? Eu entendo Uhum. que sim, Flávio. A Sim. diferença é que a ISO 39001 vai trazer elementos muito mais objetivos para esse processo. A gente vai falar, por exemplo, daqui a pouco, sobre um item que é base da norma de gestão, né? Voltado ali ao mapeamento de risco, são os fatores de desempenho de segurança viária. A gente vai discutir um pouco sobre eles daqui a pouco, mas esse elemento não está apresentado dentro da ISO 45001. É algo que Claro, precisa claro. ser discutido, né? Então, o que eu quero trazer aqui é que dentro desse processo da ISO 39001, o ponto, né, ela traz elementos mais ricos a serem discutidos, né? Outro, né, olha a diferença aqui interessante, né? Além das transportadoras, a própria concessionária, né, e operadoras de rodovias também, né, se aplica, ou seja, isso vale para rodovias públicas, para concessões, né, rodoviárias também, né? Então, essas administradoras, né, Uhum. também podem, né, obter a certificação. Bom, aí perguntas podem, ok, Adriano, então tem lá o governo federal que administra inúmeras rodovias, né, dentro desse processo. Assim como as outras normas, eu defino, né, o limite do meu sistema de segurança viária através do escopo, e isso não foge em nada das outras normas ISO, né? Então, o escopo Sim. delimita ali o sistema de gestão e que vai, né, na sequência, estabelecer ali o contexto da organização, os fatores de segurança viária, que a gente vai discutir daqui a pouco também, então, que são elementos a serem discutidos nesse ponto também, né? Outro, Uhum. outro elemento que eu trago ali, as empresas com frota própria
ou terceirizada, né? Foi o exercício que eu falei ali lá no Sim. início também, né? Esse processo. E aí vai, né? Construção, infraestrutura, serviços de emergência, órgãos públicos e autoridades de É. mobilidade, geradores de tráfego, escolas, municipais, polos, ou seja, as empresas que interagem com o sistema viário de alguma forma podem trazer. São elegíveis, né? Assim, Exatamente. aí eu acho que, bom, uma coisa é você ser elegível, ou seja, você está dentro do espectro que a norma pressupõe, né? Que ela permite que você busque, né? É uma norma de adoção voluntária, ou seja, vai depender do teu interesse, vai depender do problema que você tem para resolver, do tamanho do risco, do seu histórico, né? Das suas estatísticas, vai depender da exigência de um cliente, né? É como todas as demais normas, né? As normas estão aí para você usar, você vai precisar encontrar aquela que ou um conjunto das normas que façam sentido, né? Uma coisa interessante, e a gente vive isso na pele, né, Adriano? Você sabe muito bem, a gente tem clientes que estão implementando por conta de questões contratuais, né? Uhum. O contrato de concessão com o poder público já coloca. E a 39.001 não é uma exceção, né? Tem várias outras normas para vários outros tipos de serviço. Concessões portuárias têm uma coleção de normas obrigatórias, né? Mas o pessoal da rodovia especificamente tem recebido também isso como parte dos seus acordos contratuais aí com o poder concedente. Há um prazo para implantar algumas normas e a 39.001 é uma delas, né? Perfeito, perfeito, É, muito bem, muito bem. tem Não, sido não uma, colocaria melhor aí, muito bem, tem Fábio. sido uma dessas. É um gerador de demanda, de certa maneira, né? E você vê que ainda assim aquele número é de 50 no Brasil, né? Realmente é algo que Mas eu, leva eu tempo, vejo, né? é isso, é o tempo, né? Como eu falei, ela é recente, né? Quando a gente compara, pô, a ISO 9001 precisou de tempo também para se tornar Claro, né, o quão grande ela é, né? Então, claro. ela vem lá você sabe mais que eu, né? Da década de Eu 80, estava lá, né? né? Você- 3,000 years ago I was there. Senhor dos Você- Anéis. É, mas precisamos de tempo, claro, claro. Claro, eu vejo com bons olhos, né, esse processo. Como você falou bem, né, as concessões têm exigido isso das empresas que assumem, né, as concessões, e é um ponto extremamente positivo isso, né, uhum. essa exigência, né, quando eu concedo, né, eu não fazia uma boa gestão da minha rodovia como ente público, e Uhum. quando eu concedo, eu passo a exigir isso, ou seja, você está, né, estabelecendo questões ali de fato necessárias para esse ponto, e os nossos clientes têm de fato passado por isso mesmo, Agora, ô aí Flávio. uma pergunta honesta aqui, Adriano. Quando a gente fala em segurança viária, nós estamos falando de rodoviária, certo? Hum, Ou ah, isso aplica-se a ferrovias, a hidrovias, a outras vias aí? muito Como é que bem, tem? muito bem. Uhum, É curioso essa pergunta. A própria norma traz um elemento, hum, uma explicação sobre isso. Ela não, ela fala sobre ferrovias, por exemplo, né? hum. Quando ela cita esse elemento, né, ela fala o seguinte: essa norma pode se aplicar a ferrovias, mas quando a ferrovia interage com a rodovia, Ah, entendeu? Por aham, exemplo, ah. em nível, né, passagem de Passagem de níveis. nível. Passagem É, de é nível. um, é um Uhum. elemento que a própria norma, ou, por exemplo, operação Mas. de bonde em Ah, vias, em áreas, né? Aqui em Santos, por exemplo, né? Para quem não conhece a certo. cidade de Santos, tem um bondinho ali, né? Que transita Sim. no meio por meio da vias. A norma se aplica a esse tipo de transporte também, Mas é um efeito colateral, assim, né? É quando existe essa interação com uma via com uma rodovia, né? Vamos chamar assim, de rodagem, né? Uma via de pública rodagem. de. Entendi. Interessante, né? Então, a verdade, a passagem de nível, que é o cruzamento, né, de uma Uhum. rodovia ou de uma rua, avenida, seja lá como for, com a ferrovia. Então, ele passa a ter essa conexão, mas uma empresa, por exemplo, um operador logístico ferroviário não aplicaria Não, 39.001. exato, Né? exato. Não Aham, é essa norma que a gente deveria aham. olhar para a segurança Beleza. ferroviária, né?
Tá. Tá, beleza, tá entendido. Ó o nicho aí, então tem espaço para uma norma ferroviária, Claro, claro. né? Se é Sempre que tem já não tem espaço. que eu não conheça, Se né? é que Mas já não tem, pode a ser. gente não conhece, exatamente, cara. É tanta coisa o tempo todo, né? Beleza, Adriano. Então tá entendido assim onde é que se aplica, né? Mais uma vez, é sempre importante ir lá e olhar na norma, consulta a norma para saber. Ela é bem explicativa nesse sentido, tem lá o escopo, né? A definição do escopo é clara, né? Mas aí, Adriano, entrando assim para uma parte aí, passando da metade da nossa conversa, acho que é legal a gente falar um pouco sobre a norma, né? Assim, como é que ela é, né? Quais são as. Claro, não dá tempo da gente falar de cada item dela, mas assim, semelhança que ela tem com as outras normas da família ISO, principalmente aquelas da estrutura de alto nível, lá, da estrutura harmonizada, né? Do anexo SL. O que que ela tem de diferente? Quais são os pilares? Assim, quando a gente fala da 39.001, com o que a organização precisa se preocupar ao implantar e adotar uma norma como essa? A, a estrutura da ISO 39001 é perfeitamente encaixável no anexo SL, né? Para quem Tá. conhece aí de normas ISO, né? Então ela tem exatamente os mesmos capítulos que quaisquer outras normas ISO do mercado, né? ISO 9, 14, 45, que a gente tem usado como referência aqui também nesse contexto. Então, ela vai trazer para a gente partes interessadas, né? Identificação de partes interessadas, análise de contexto, os objetivos, formas de monitoramento, toda aquela estrutura de PDCA Sim. envolvida, né? Também nesse processo. O ponto-chave, e aí eu acho que cabe trazer para a galera aqui, né? Boa. Estudar um pouco mais é a visão de risco, né? Sim. Obviamente risco, risco e oportunidade também são assuntos tratados nas outras normas, né? Mas ela traz alguns Uhum. elementos diferentes dessas outras normas, que é o que ela chama de fatores de desempenho de segurança viária, né? O que Ah, ela boa. chama de fatores de desempenho de segurança viária é alguns elementos que são a base para determinar os riscos, né? Para se mapear riscos, para se fazer gestão de segurança viária. Como a gente está falando basicamente de redução de acidentes, né? A gente vem falando de todos esses objetivos da norma que ela se pretende, ela não podia ser diferente. Então, o que ela vai trazer como base de todo o sistema de gestão é o seguinte: é necessário se identificar quais são os riscos, quais são os elementos a serem analisados, né, dentro desse processo e se gerenciar esses riscos, né? A gestão de riscos basicamente é identificar, reconhecer que ela pode trazer elementos, que ela pode oferecer o risco, né, de acidentes, de fatalidades, reconhecer isso e gerenciar esses riscos de forma a reduzir, a mitigar, Uhum. né, com todos aqueles elementos que você sabe bem de gestão de risco aí. Mas ela traz, como eu falei, né, o que diferencia ela da 45.001 são esses elementos dentro da norma que são voltados exclusivamente para o nosso processo de segurança Uhum. viária, e ela traz um capítulo exclusivo que ela chama de fatores de desempenho de segurança viária, né? O que são, né? E o que são esses fatores, né? São elementos mensuráveis, né, que contribuem para a segurança viária. Eu trouxe aqui no slide, inclusive, alguns exemplos que a própria norma traz Uhum. como elementos a serem Uhum. estudados ali. Então, você pretende, qual é o seu objetivo na sua gestão de risco? Do que a gente está falando? A gente está falando de gestão de uma rodovia, então o foco é reduzir acidentes dentro de uma rodovia, né? Reduzir os acidentes Uhum. dentro de uma rodovia. Nesse projeto, nessa análise, né, dos fatores de segurança viária, o que a gente vai tentar identificar ali? Quais são os pontos, por exemplo, da sua rodovia que oferecem mais risco aos usuários daquela rodovia, Uhum. né? E como que eu identifico isso? Os próprios indicadores de acidentes são bons elementos para se identificar esses pontos, né? Esses itens, né, a serem gerenciados. Então, a partir disso, eu identifico pontos de risco para se identificar ali para fazer gestão de melhoria sobre aqueles pontos, né? E aí vem dentro desse cenário que eu construí
construir a visão de gerenciamento de risco trazida pela própria norma, né? Tratar uhum. aqueles elementos com mais relevância, né, dentro desse processo. Né, à medida que eu vou atingindo indicadores satisfatórios, eu vou tratando Uhum. outros elementos menos relevantes comparados àquele primeiro que eu tinha Esse, analisado, né? esse slide aí é matador, né? Assim, ele Ah, resume muito bem, porque assim, o normal das normas é que elas sejam genéricas, né? Que elas sejam amplas. Mas aqui no perfeito. caso, ela vem meio que prescritiva. É claro que você vai avaliar se faz sentido ou não cada um desses itens, mas esses 10 bullets que estão aí, né? Separado em três caixas, né? Aham. Resumem bem o tipo de preocupação que o cara tem que ter quando vai mapear risco de um Perfeito. cenário, né? Isso é, Perfeito. O que é né? muito legal para mim, né? Isso é completamente diferente das É o outras caminho das normas. pedras, né? É Sim. dar o caminho das pedras. E isso abrange, né? Abrange aquilo que a gente Uhum, está discutindo desde o início aqui. Não é só para rodovia, é para a empresa de transporte que também quer reduzir acidentes, né? Dentro do seu processo. A gente tem claro. clientes transportadores, por exemplo, na PM Análise, que Uhum, que também tem esse viés, né? Que eles são frotistas, né? Operadores logísticos. E que também estão implantando esse processo, que tem números já uhum, suficientes, que tem, né, mesmo que sem o cunho de certificação, eles utilizam esses elementos da própria ISO 39001 e é legal isso, né? Por exemplo, o que a gente traz ali como elemento da própria norma, ela traz quais são, por exemplo, dentro dos controles necessários para esses riscos, um item muito similar à ISO 45001, que é o plano de emergência para uhum. Sim. acidentes viários. Então, por exemplo, para as pessoas que estão acompanhando a gente aí, é, quando você está numa rodovia e vocês imaginam que tem um telefone, né? Se algo acontece e tem um telefone próximo, né? Para Uhum, oferecer socorro para você, né? Caso você precise. Isso tudo está dentro desse processo de gestão, que é, em teoria, né? Para as empresas que pretendem se certificar, e isso, obviamente, uhum, já vem também exigido por arcabouço legal brasileiro também, né? Que as rodovias obrigatoriamente precisam ter pontos de apoio e recursos de emergência disponíveis, né? sim. Para os acidentes. Então, ou seja, as concessionárias já possuem essa estrutura alinhada à ISO Uhum, 39001, obviamente, em alguns casos, muitos casos por força legal, né? Mas a ISO 39001 também traz esses elementos no caso da rodovia, e é o mesmo, né? Esse mesmo elemento de gestão de emergência também vale para as empresas frotistas, e essas talvez não se preocupem tanto com esse elemento, uhum, porque elas contam com a estrutura viária para gestão de emergência, o que no caso, para o nosso processo aqui, deveria uhum. abranger. Normalmente, quando a gente está pensando no plano de emergência da ISO 45001, só a título de exemplo, claro, né, Flávio? A gente Lógico. está falando de um Uhum, tipo, uhum, olhando para um cenário aqui, mas quando a gente olha, por exemplo, para a ISO 45001 para o plano de emergência, a gente está olhando para um processo intramuros dentro da organização, né? sim, Imagina que esse plano de emergência, pensando agora na ISO 39001, deveria extrapolar, eu deveria ter um plano capaz de atender um acidente sim. a 1.000 quilômetros de distância da minha base, por exemplo, né? Então, Certo. pensando, né, em logísticas um pouco É, maiores, né, nesse processo. eu acho que essas coisas vão meio que se conectando, em alguns momentos se sobrepondo, porque também esse pensamento relativamente recente do ciclo de vida, que já aparecia no meio ambiente, agora aparece na qualidade também, ele é um pouco disso, né? De que você já não está mais se limitando aos suas fronteiras ali, a sua porteira, digamos assim. Você está É influenciando ou verdade. controlando quem está lá fora também. Então, é meio que né? Essas coisas vão se completando. Essa preocupação aqui é clara, né? Eu poderia ao ser obrigado, como uma indústria, por exemplo, que precisa de transporte de produto acabado para o meu cliente, ao invés de a forma que eu tenho de pensar no ciclo de vida ampliado é, por exemplo, exigir da transportadora essa certificação, né? Ao invés de eu Perfeito. exigir dela uma ISO 14001, que talvez tenha um impacto menos relevante, eu vou na segurança viária, que é o que é relevante de fato para endereçar esses problemas. Então eu vou ganhando
alternativas, ganhando possibilidades para usar com mais inteligência esse arcabouço normativo completo. É muito Muito legal. bem. Bom, a gente já vem falando sobre as conexões que essa norma tem com as demais normas, né, Adriano? Você mencionou ali que tem muitas coisas que são em comum, até por conta da estrutura. Você mencionou uma delas aí, talvez seja a mais relevante, que é diferente, né? Que são esses fatores de desempenho de segurança viária, né? E agora, o restante é parecido, ou tem mais algum ponto que você acha relevante, assim, falar da 39.001? Não, não, aí a gente vai trazer elementos muito parecidos com a 45, com a Uhum. 14, né? Como eu falei ali, Você vai é, investigar acidente, você vai investigar um investigação de acidente da acidentes. natureza, né? Exatamente, Uhum, exatamente. Tava na cabeça aqui a 14.001, a 45.001, que são as normas mais uhum. populares que trazem essa estrutura Você bem vai parecida. mapear. Mas é que eu acho que cabe sempre, né, Flávio? Ouço muitas, principalmente quando a gente fala da ISO 9001, eu ouço Hum, muitas pessoas falando sobre a ISO 9001 abrange, né? Quando a gente fala, né, é possível tratar elementos de segurança do trabalho com a 9001, porque hum, a parte legal é necessária, tal. Eu acho que cada norma deveria ainda atuar no seu escopo, né? E a sim, 39.001 eu acho que a diferença, né, principalmente falando de estrutura, que aí está relacionado à sua pergunta, é o foco dela, né? É um olhar mais apurado sobre um sistema de gestão, sim. olhando para a segurança viária, né? Então, a gente tem feito muitas auditorias, por exemplo, de segurança viária, Hum, que em muitos casos a gente não tem nem interação com outras áreas nessas auditorias, né? A gente olha, uhum, por exemplo, para a gestão de frota, né, nessas claro. auditorias de segurança viária. Por quê? Porque é um assunto, imagine, né, aquele assunto, a frota, normalmente entrava lá na ISO 9001, por exemplo, como um elemento de manutenção, né, vamos auditar a manutenção de frota, né, Uhum, nesse processo. uhum, Agora, a frota passa a ser a gestão de frota, né, ou de manutenção, passa a ser também elemento foco dessa auditoria, né? Então, a sim, garantia, por sim, exemplo, né, de que os equipamentos, os veículos estão operando de maneira adequada, é um uhum, elemento chave desse processo, né, para a sim. segurança. E a gente imaginem que a gente tem feito auditorias de 3 ou 4 dias focado nisso, só para vocês terem uma ideia do Só nesse quanto. assunto. E aí, né, alguns vão É, falar, nossa, mas tem tanto assunto para tratar assim? De fato tem, é um porra, assunto tem. tão complexo, né, que... Você tocou num assunto legal. É verdade, tinha áreas que quando a gente tratava só das normas genéricas, esses assuntos, essas áreas nem apareciam, né? né? Por exemplo, o TI aparecia antes só como o pessoal do backup para controle de documentos lá na ISO 9001. Porra, agora tem normas inteiras que tratam de Perfeito. tecnologia da informação, de segurança, né? Recursos humanos também tem norma para RH. Quer dizer, é financeiro. Antes o financeiro ficava completamente de fora. Agora você vai falar de compliance, o Não tem financeiro como não falar. tá no olho do furacão e boa parte da auditoria acontece na área financeira, né? Então é isso, de um jeito ou de outro, mais uma vez, as normas vão respondendo às demandas, né, cara? Uhum. Os riscos vão surgindo. Antes não havia risco de compliance, ou a gente não enxergava os riscos de compliance, né? Não havia risco de segurança da informação, não havia. Então, quer dizer, isso vai se tornando um organismo complexo, né, cara? E de um jeito ou de outro, ninguém escapa, né? Todo mundo, de Perfeito. alguma maneira, todas as áreas e processos, de alguma maneira, acabam tendo que entrar na dança, porque de fato estão relacionados com riscos para o negócio, né, cara? Muito bom, muito bom. Deixa eu. E não tem, É, mas o que eu gosto dessa norma é isso, né? É o foco dela. Eu sim. acho que, por mais que ela vai ser sempre ter esse caráter raro, né, que a gente estava falando, ela garante, ela traz elementos de. E aí, como eu tenho falado, né, desde o início, o aprendizado que ela me dá e que dá para as empresas, né, que implantam Uhum, ela uhum, é interessantíssimo. Só complementando o que você falou, que as áreas têm ficado, né? Essas áreas que ficavam em segundo plano, né? Nem apareciam, né? Nesse processo. uhum, Agora são, né? Elas são o foco, né? Essas áreas são uhum. objeto, né? De todo esse Sim, processo. centrais.
objeto da auditoria, o que é bem legal, né, nesse processo, mas os elementos, os resultados também, né? Quando a gente olha, por exemplo, um plano de objetivos e metas, olhando para ISO 39001, ele é todo voltado à segurança viária. E aí você Sim, não tem mais, seguindo o próprio exemplo que você deu, um indicador para esse processo. Você tem sim. uma sequência, né, uma gama de Uhum. indicadores ali voltados a isso. Então, quer dizer, o principal ponto, né, que ela traz, de vantagem que ela traz para a gente, né, o valor que essa norma traz para a gente, é nesse sentido, né, de trazer resultados, né, de mensurar resultados um pouco mais objetivos e focados, né. Eu gosto demais disso, eu acho bem interessante isso. Não, legal, cara. E acho que assim, caminhando já pro final também, né, Adriano? E você também fica à vontade para complementar do jeito que você achar melhor, né? Caso eu não tenha te feito alguma pergunta, mas um tema que eu acho relevante e interessante é a gente analisar como é que essas normas estão evoluindo e para onde elas vão, ou de que maneira elas estão na sua missão de dar uma resposta a certos problemas da sociedade, como elas estão preparadas para essa nova sociedade que a gente tem, né? E aí eu me pergunto, a gente vê acontecendo revoluções tecnológicas aí na área, inclusive, de transporte, de mobilidade, né? Tem aí carros autônomos, carros elétricos, né? Tem eh, o sistema o ADAS, né, que é o Advanced Driver Assistance Systems, né, o sistema que vai te deixa dentro da pista, né, te avisa quando tem um veículo se aproximando. Obviamente a norma não entra nesse nível de detalhe, mas ela está preparada para essas novidades? Você vê alguma tendência? É uma norma que está em revisão? Fala um pouco do futuro. Se é que ativa aí sua bola de cristal, liga ela e fala aí Boa. sobre o futuro para nós. Bom, vamos lá, né? Eu acho que eu tenho, quando eu falo, tenho falado aqui das 39.001, meu olho deve brilhar um pouco, né? Porque eu falei, né, desse foco dessa norma, né, para esse processo. Então, eu gosto demais, né, dessa Uhum, norma, eu gosto desse foco dela. Então, eu acho interessante, né, esse tratamento. Bom, eu acho que para complementar aí o seu dado, eu tenho aqui alguns dados também para apresentar, mas para falar um pouco sobre a sua pergunta, né, é, detalhando um pouco melhor. Eu acho que a gente, né, pode discorrer sobre algumas informações importantes sobre, por exemplo, o cenário que ela tende a cobrir aqui. Deixa eu compartilhar, então, novamente claro, aqui claro. alguns dados, né? Sim, sim. É, falando, por exemplo, de oportunidade, né, que essa norma vai trazer aqui, pode trazer para os nossos, para os nossos clientes, né, alguns pontos importantes que ela pode, problemas que ela pode resolver futuramente aí, à Sim. medida que a gente tem algumas evoluções aí, né? Eu trouxe aqui, né? Eu chamo ali de o tamanho da oportunidade no Brasil, né? Uhum, O Brasil é o terceiro país no ranking mundial de mortes no trânsito, né? Então, imagine que se essa norma, né, trouxer resultados positivos para a uhum, nossa gestão, né, para a gestão de vias, né, para a gestão de frotas, falando, né, no simplista, né, sendo simplista uhum. aqui naquilo que a gente está discutindo desde o início, né, a gente tem elementos, imagine que o custo de um acidente é extremamente alto para as empresas, né, então Lógico. esse é talvez o principal valor que essa norma vai trazer para nós dentro desse processo. E aí eu trago, inclusive, Flávio, alguns resultados Hum. já de outras empresas para mostrar aqui para a gente o que a gente tem como, né, dentro do futuro, que a gente espera como resultado aí. A gente trazer outros elementos importantes aqui, por exemplo, né? Eu fiz uma pesquisa aqui de dados. Lembra que eu falei lá no início sobre a Fenza, né? A Uhum, empresa, uma das empresas, uma empresa mexicana, né? Que trouxe ali, ela trouxe ali já. Como resultado, ela apresenta, né, redução de vinte e uhum. cinco por cento nos sinistros de distribuição primária, né? Olha só, um quarto, Essa cara. Nossa. Pois é. Uhum, O Mark Group,
né, uma empresa aí também internacional Uhum. aí, trouxe, ela tem uma empresa com mais de 1.300 veículos, ela conseguiu reduzir 18% no número de acidentes, e 20% na taxa de acidentes por falhas, né, por conta de Uhum. toda essa gestão. Isso, né, eu não trago aqui dados brutos, porque isso varia Uhum. de empresa para empresa, obviamente, né, com a característica, mas eu acho que esses números refletem financeiramente para as organizações também, né? Claro, Então, claro. esses dados tendem aí a reduzir esses, né, esses elementos aqui, a reduzir custos financeiros para a organização também, né? Esse é um ponto relevante que eu queria trazer aqui para a gente também. Olha só. E aí, Flávio, só também Uma finalizando bela aqui, forma de né? convencer, né, de decisão de que é relevante pensar nesses riscos, né? Claro, a gente usa a certificação como um objetivo final, mas no final das contas é o que você precisa fazer no processo para certificação que traz todos esses benefícios, né? A redução Claro. dos riscos e redução, né? Uhum. Claro. E aí, Maravilha, Adriano. só Acho para que. finalizar aqui, Flávio, Aham, desculpa te cortar aí, né? Só lógico. para trazer uma última Não, fica frio, informação a casa aqui, é né? sua. A Pô, a gente norma não está em combinou nada, revisão. você tá com um monte de informação aí, cara. Pô, Cara, sensacional. não, legal, legal. Não, e eu queria trazer, mostrar para todo mundo aí. Depois o pessoal nos Aham. cortes tira print dessas informações, são públicas aí, né? Então, Boa, boa. é legal, Vai muito em legal, né? corte. Uhum. Até para usar aí para as próximas outras apresentações aí, né? Mas Lógico. a norma, então, vem aí, talvez uma norma ISO 39001, né? Provavelmente já tá em revisão, né? A ISO Aham, 39001, né? Ela já tem, aham. como a gente falou, né? Ela já adere às mudanças climáticas, né? Sim, O assunto mudanças climáticas já está dentro dela, né? Dentro da sim, versão atual, né? E vem mudanças por aí, né? Então, com certeza. ainda não temos dados do que vem de mudança aí na nova versão, né? Uhum. Mas só, e aí, mais uma curiosidade que eu trouxe aqui, que eu queria trazer, né? Existe uma irmã, né, que é pouco Hum, conhecida, que é a ISO 39002, né, voltada à segurança olha só. dos deslocamentos casa-trabalho. Então, para as empresas aí que Que se preocupam específico, né? com essa informação, na própria ISO 45001, né, que faz ali, quem faz a gestão, né, existe uma norma que pode ajudá-los aí também, né, nesse processo e que pode ser, inclusive, objeto de outro assunto aqui para outro podcast nosso aqui também, né, Flávio? Olha o Dentro gancho, desse, olha o gancho. Boa. desse processo aí, né? Se o Aham, público, né, escreve aí nos comentários se vocês querem que a boa. gente fale sobre essa norma também, né? Aham. Então, né? É legal, eu queria trazer esse dado aí sobre um pouco desse futuro. Olha que curioso esse dado, né? 3% do PIB, né? Custam, né? 220 bilhões de reais por ano Uhum. aí a gente gasta com acidente do trânsito, né? Então, por quê? Porque tem um custo de hospitalar, né? Todo um custo Claro, logístico para isso também, né? claro, Que claro. se a gente consegue reduzir, né? Que é o foco dessa norma, a gente consegue a gente traz aí Maravilha. benefícios também para a sociedade. Eu acho que é o caminho para essa norma também, né? A gente também sempre costuma falar, né, Adriano, que assim, só faz sentido ter uma iniciativa de implantar uma norma como essa, ou da certificação, se fizer, né, sentido para o negócio. As empresas, obviamente, elas têm aí sua função social, né, tem a sua razão social, toda empresa tem, né, inclusive. Mas no final das contas, ela é um negócio que precisa prosperar, que precisa ter lá o que a ISO 9004 chama de sucesso sustentado, né? Assim, ela precisa, com o tempo, ser perene, né? E é disso que a gente está falando aqui, né? Claro que, né, prevenir acidentes, prevenir mortes, tudo isso, obviamente, para a sociedade é boa, mas ainda que o sujeito que toma a decisão não pense por esse lado, o simples fato de reduzir custos, de melhorar a visibilidade, de aumentar a reputação da empresa, de aumentar o seu mercado na medida em que novos players se interessam por aquilo que ele tem para oferecer. Só isso já faz todo sentido e já faz, de novo, né? Obviamente, para empresas em que isso seja um assunto relevante. Pensando lá no ISG, em que esse seja um tema de materialidade para essa empresa, né? Não adianta uma empresa que trabalha full home office, né, uma empresa de programa de computador home office, tentar implementar uma 39001, não faz sentido algum, né? Então,
Peguei um exemplo bem esdrúxulo, Claro. né, Adriano? Foi muito Mas bom. é isso, tem que fazer sentido, senão não, né? Mas isso aí por si só já é bom, um ótimo motivo para as empresas pensarem nisso, né? Adriano, acho que é isso aí, cara. Estamos finalizando. Eu te agradeço mais uma vez aí pela paciência, pela disponibilidade, interesse de falar com a gente. Pode crer que toda vez que você vem aqui, você abre mais uma porta para vir falar de outra coisa no futuro. Fica à vontade aí para falar de você, para suas últimas palavras aí e a gente se vê em seguida, cara. Então, Flávio, obrigado então mais uma vez pela oportunidade, pelo convite, né? O convite foi rápido, em uma semana a gente estava com o Opa, material pronto aqui e foi legal, gostei de ter participado aqui. Obrigado pelo convite. Espero ter contribuído aí com o público que vai usar, né, consumir esse material aqui. Comenta aí se vocês gostaram, comenta, me mandem perguntas pelo boa. chat. Aham, O Flávio também vai deixar aí tem os contatos da PM Análise, né? Qualquer dúvida também pode ser tirada aí, né, sim. Flávio? Na Estamos aqui para descrição do vídeo ser. aí tem o contato da PM Análise, tem o contato do Adriano, né? Redes sociais, então consegue acessar ele diretamente, consegue acessar a gente. Se Muito tiver bom. algum motivo para falar com ele, use a gente para chegar até ele também. Fica, né? Estamos aqui Canal sempre aberto aqui. contribuindo. Com Muito certeza, bom. totalmente, né? Se discordar, coloca aí também. Se você achar que não é bem isso, a gente sempre quer saber e quer debater temas que são relevantes aí para a gestão. Obrigado. Beleza? Então, valeu, Adriano. Muito obrigado. Obrigado para você aí que assistiu até agora, que prestigiou. Não esquece aí de marcar a publicação, de ligar o sininho aí, dar um like, comenta nos vídeos aí. É sempre muito importante. Se você ainda não segue a PM Análises, junte-se a nós aí também, porque sempre a gente está publicando coisa nova, tá bom? É isso aí, cara. Grande abraço, valeu, até mais. Tchau. Tchau.